História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. O Príncipe Esquecido. Dom Fernando Afonso de Portugal, meu 27º a 37º avô, 9 vezes meu avô, Infante de Portugal, Conde de Toledo, 12º Grão-Mestre da Ordem de São João de Jerusalém, Hospitalários, Malta, Alferes-Mor do Reino de Portugal, filho natural de Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal. Dom Fernando Afonso de Portugal, Infante de Portugal, Conde de Toledo, Grão-Mestre da Ordem de São João de Jerusalém, Alferes-Mor do Reino, nasceu em Coimbra e morreu em Évora ou Santarém, a 15 de março de 1207. Era filho natural de Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, e de Dona Chamoa Gomes de Pombeiro, neto paterno de Henrique da Borgonha, Conde de Portugal, e de Dona Teresa de Leão, Condessa de Portugal, e neto materno de Dom Gomes Nunes Pombeiro de Celanova e de Dona Elvira Pérez de Trava. Dom Fernando Afonso de Portugal, Conde de Toledo, foi infante do Reino de Portugal e 12º Grão-Mestre da Ordem de São João de Jerusalém, Hospitalários, Malta, e serviu ainda como alferes-mor de seu pai. Biografia. Primeiros anos. Nascido em Coimbra, Dom Fernando Afonso de Portugal era filho natural de Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, e de Dona Chamoa Gomes de Pombeiro, filha do senhor feudal galego Dom Gomes Nunes Pombeiro de Celanova. Terá sido dos primeiros filhos bastardos de seu pai, uma vez que este ainda se intitulava Conde de Portugal, situação que viria a mudar com a sua autoproclamação como rei em 1139. Os Morgados Peixotos descendem de um filho natural de Dom Afonso Henriques, Dom Fernando Afonso de Toledo, assim apelidado por ter vivido nesta cidade castelhana ao serviço de Afonso VI, seu bisavô. Em Espólio da Casa de Pousada, a Casa dos Peixotos. Dom Fernando Afonso de Toledo, ou de Portugal, surge documentado numa doação de seu pai, Dom Afonso Henriques, ao Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, de 1166. O infante Dom Fernando Afonso recebeu o título de Conde de Toledo por seu bisavô, o rei Afonso VI de Leão e Castela, título este que somente podia ter sido atribuído a um filho de um rei. O período de regência e alferesia. Após o cerco de Badajoz de 1169, na qual o rei teria ficado gravemente afetado em resultado de uma ferida numa perna, Dom Fernando Afonso de Toledo, ou de Portugal, surge num documento desse ano, junto ao seu pai e aos seus irmãos Dom Sancho e Dona Teresa, e portanto de estatuto equivalente ao dos infantes legítimos. Dom Sancho encarregar-se-ia da regência, e Dom Fernando retém a alferesia-mor. Várias confirmações de Dom Sancho ainda em vida de Dom Afonso Henriques denunciam a presença forte de Dom Fernando e o desejo, por parte da nobreza de corte, de o inutilizar, consolidando a regência de Dom Sancho. Em setembro de 1172 Dom Fernando passa a servir o regente, segundo uma doação a Monsanto nessa data, na qual Dom Afonso Henriques sugere pela primeira vez uma sucessão por via feminina em Dona Teresa. A partir de 1173, Dom Afonso Henriques parece concretizar em parte esta possibilidade ao entregar a regência conjunta do reino a Dom Sancho e Dona Teresa, declarando-os seus herdeiros com casa própria. Em 1173, Dom Fernando deixa o seu cargo curial, e a partir do ano seguinte também o seu pai se afasta definitivamente dos assuntos do reino, muito provavelmente por doença, sobressaindo ainda mais a partir desta altura o papel dos regentes. Dona Teresa desempenhava funções administrativas e Dom Sancho encarregava-se da atividade bélica. A Ordem dos Cavaleiros Hospitalários de São João de Jerusalém. Após a reforma dos ofícios da Cúria Régia, desde então sujeitos a Dom Sancho I, meu 26º avô, 4 vezes meu avô, herdeiro da coroa, Dom Fernando Afonso de Toledo saiu do reino e viajou pela Europa, ingressando primeiramente na Ordem dos Templários e pouco depois na Ordem dos Cavaleiros Hospitalários de São João de Jerusalém. Esta última ordem tinha vários pontos de jurisdição, e Dom Frei Fernando ascenderia a mestre da ordem na jurisdição da Península Ibérica em 1198. Nessa altura, Portugal contava com uma forte influência política em que contribuía também a aliança estabelecida com a Flandres e, desta forma, em 1202, com apoio português, Dom Fernando ascendia a grão-mestre da Ordem Hospitalária. A sua participação na Quarta Cruzada é motivo de debate, uma vez que se alguns autores defendem a sua participação, outros argumentam que se teria recusado a fazê-lo, provavelmente por saber que o alvo era uma cidade cristã, Constantinopla. Dom Fernando empreendeu uma importante reforma dos estatutos da Ordem. Apesar disso, foi censurado por ter mantido o capítulo geral para a fortaleza de Margat,
fora do reino de Jerusalém. O seu estilo de liderança também não ajudou à sua popularidade, mas bem pelo contrário, muito derivado do seu caráter provavelmente autoritário e severo, tornou-o bastante impopular por entre os membros da ordem, causando inclusive divisões por motivos diversos. Em última instância, acabou por renunciar, deixando para trás apenas 3 anos de mandato, constituindo a segunda vez na história da ordem que um grão-mestre abdicava. O seu último ato enquanto mestre data de 1206, sendo esse o ano da sua abdicação, uma vez que no mesmo ano surge mais tarde um outro grão-mestre, Geoffrey Lerrat. Regresso a Portugal e morte. Dom Fernando resolve regressar a Portugal, após a sua demissão, e apesar de encontrar algumas diferenças, como o facto, por exemplo, do seu irmão ser já rei, o pai falecer em 1185, a hostilidade na corte para com a sua pessoa mantinha-se, uma vez que para muitos era considerado uma ameaça na sucessão ao trono, mesmo o rei já tendo herdeiro, o infante Dom Afonso, com tantos anos de vida quantos aqueles que se passaram desde a morte de Dom Afonso Henriques. Dom Fernando Afonso de Toledo falece, em Évora ou Santarém, a 15 de março de 1207, provavelmente vítima de envenenamento por parte dos seus inimigos e partidários do seu irmão. Foi sepultado em Santarém, na igreja de São João de Alporão, propriedade dos hospitalários. Em sua memória resta o epitáfio de pedra. Quem quer que sejas tu, sujeito à morte, lê e chora. Sou o que tu serás, já fui o que tu és. Peço-te que rezes por mim. Na ficção. O romance histórico A Lenda do Pergaminho Dourado, Reinos de Fogo, de 2015, escrito por César Gonçalves, descreve as incríveis aventuras de Dom Fernando Afonso de Toledo, ou de Portugal, numa inesquecível demanda para descodificar os enigmas inscritos, num misterioso pergaminho milenar. Família e descendência. Da relação amorosa entre Dom Fernando Afonso de Portugal, Conde de Toledo e Dona Urraca Gonçalves de Marnel, meus 27º avós, 9 vezes meus avós, filha de Dom Gonçalo Iris de Marnel, senhor de Acilhó e maciéria de Dona Ónega Romarigues, nasceram. Dom Henrique Fernandes de Toledo, o Magro, meu 26º a 36º avô, 9 vezes meu avô, Conde de Toledo, senhor de Soalhães, que casou com Dona Oruana Raimão de Portocarreiro, minha 26ª a 36ª avó, 9 vezes minha avó, que recebeu por dote de casamento, o senhorio de Portocarreiro, filha de Dom Raimundo Garcia de Portocarreiro e de Dona Gontinha Nunes de Azevedo, de onde descendem os Portocarreiro e os Toledo. Dona Elvira Fernandes de Toledo, segunda esposa, sem geração, foi do Conde Dom Mãe Viegas de Sousa. Sobre as armas dos Toledo, refere assim o armorial lusitano. As armas que usam os Toledo, tanto em Espanha como em Portugal, são xadrezado de 15 peças de prata e de azul. Timbre, um anjo vestido do xadrezado do escudo. Sobre as armas dos portocarreiros, refere assim o armorial lusitano. As armas pertencentes aos portocarreiros, usadas tanto em Portugal como em Espanha, são xadrezado de ouro e de azul, de 3 peças em faixa e com 5 em pala. Timbre, um cavalo sainte de ouro, bridado de azul. Pode-se concluir daqui que as armas dos portocarreiros terão sido desenhadas após a ligação matrimonial entre Dom Henrique Fernandes de Toledo, o Magro, com Dona Oruana Raimão de Portocarreiro, apenas diferindo do metal partindo do princípio que as dos Toledo provêm das armas de Dom Afonso Henriques.